Muito bem, irmãos, estamos de volta para mais uma aula de escatologia. Falamos do Seminário Teológico Tabernáculo, Seminário Teológico Bereshit e a Faculdade Teológica Bereshit. Nosso assunto escatologia com ênfase no livro de Apocalipse. Depois teremos uma aula de escatologia geral, talvez também escatologia só de Daniel, mas depois as outras serão gerais. Estamos falando do livro de Apocalipse, as revelações do Apocalipse. Já falamos na primeira aula sobre o autor do Apocalipse, que foi João, discípulo amado, filho de Zebedeu. E falamos na última aula, a segunda aula, sobre o Velho Testamento e a sua influência no livro de Apocalipse. Quando vimos que dos 404 versículos de Apocalipse, 22 capítulos, quase 10 mil palavras, quase 9 mil palavras, não é isso? 8.900 e tantas palavras, né? Não, quase 10 mil. 9.884 palavras gregas. Muitas delas nós temos referência a algumas palavrinhas como conectivo, a palavra megas, que tem mais de 75 vezes. Então vamos ter uma aula só sobre o vocabulário do Apocalipse, para a gente adentrar mais nisso aí. Hoje nós queremos falar sobre os números do Apocalipse. Os números. Número o quê? Tem uma quantidade de número que aparece. E por que tanto aparece? Né? Primeiro, vamos falar sobre os números de maneira geral. Então nós temos, por exemplo, o número 1 aparece 76 vezes no Apocalipse. Já uma aparece 62 vezes. 2 aparece 9 vezes. 2, 3 vezes. O número 3 aparece 11 vezes. O 4, 19 vezes. O 5, 3 vezes. O 6 aparece uma vez. O 7 é o que mais tem. 54 vezes aparece o número 7. 8 não aparece, 9 não aparece. O 10 aparece 9 vezes. O 11 não aparece. O 12, 10 vezes. Depois nós temos o número 24, que geralmente são os 24 anciãos, né? 42, referindo aquele tempo da grande tribulação, 42 meses. 144. Depois 666. O 42 ocorre 2 vezes e o 24, 7 vezes. O 144 uma vez só. O número da besta, 666 uma vez. O número 1000 aparece 6 vezes. 1260, que são os dias de 3 anos e meio, 2 vezes. 1600, referente aos estádios, quando há aquele sangue na cidade, uma vez. 144 mil selados, do capítulo 7 e do capítulo 14, 3 vezes. 7 mil mortes daquele terremoto que vai ter uma vez. E os 200 milhões que vem lá do Oriente, né, naquele selo, uma vez só. Então aparece exatamente 20 números só no Apocalipse. Agora o número que mais chama a atenção é o número 7, né, que é o número da completude, o número perfeito. No Apocalipse nós temos 54 vezes a palavrinha 7. São 7 cartas, 7 selos, 7 trombetas, 7 taças, 7 anjos agentes humanos nas cartas, 7 anjos agentes divinos, depois do capítulo 4 em diante. Tem 7 pontas no cordeiro, 7 olhos, 7 trovões vão soar sua voz e não vai poder ser escrito, 7 cabeças da besta, 7 tipos de montes, 7 reis, falando lá daqueles domínios da besta. Tem 7 bem-aventuranças no Apocalipse, 7 personagens, a mulher, o dragão, o menino, Miguel, descendente da mulher, besta do mar, besta da terra. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Então tá aí. Nós encontramos muito o livro 7. Né? Capítulo 14 tem 7 visões, 7 promessas, 7 cores. Né? E já o número de Jesus é 8. Né? Enquanto o 7 é da completude, o 6 é da finitude, é o número do homem, o 8 é o número de Jesus. Você pegar a palavrinha grego Iesu, dá 888. Como a besta tem o número 666, o número de Jesus é 888. E Iesu é 888. Se a gente fizer a contagem, o levantamento de todos os nomes de Jesus no Velho e no Novo Testamento, nós vamos achar 88. Outra vez 8, né? Na Bíblia inteira, 320 vezes. Que se dividir por 8 dá 40. 40 vezes 8, 320. Então é o número, Apocalipse é o livro dos números, né?
e aparece muitas vezes, de muita maneira, e os números têm um significado. Se vocês não conhecem ainda, vocês podem procurar saber e adentrar nesse assunto, que é chamado estudo dos números na Bíblia. Não é numerologia. Numerologia é uma ciência oculta, uma coisa de magia, alguma coisa que se dedica a tentar descobrir o futuro dos outros, etc. Aqui não. A Gemátria é um estudo dos rabinos judeus, é uma estrutura que cada letrinha vale um número. Então você pega tanto no grego como no hebraico, podemos fazer a Gemátria. Eu venho estudando Gemátria há muitos anos e estou disposto daqui a uns tempos abrir um canal no YouTube só para Gemátria. Eu não vi nada desse assunto até hoje. Mostrando o estudo dos números da Bíblia. O Papa disso aqui no Brasil é um chinês chamado Christian Shen, que escreveu até um livro, Moisés, os Números e Nós. Então, muito pouca literatura sobre o assunto, e eu tenho estudado há muitos anos, já desenvolvido algumas teses, etc. Mas é muito importante vocês se dedicarem um pouquinho a isso, porque os números têm um significado muito profundo na Bíblia. O número fala poderosamente. A Bíblia não é só uma escrita aleatória. Deus, para mostrar que a Bíblia era o livro de Deus, é a palavra de Deus, ele saiu costurando aquilo tudo e amarrando. De maneira que você mexer num tiozinho, num iodzinho, que é a menor letrinha do hebraico, você desmonta a estrutura todinha. É como se fosse uma estrutura numérica, né? Tipo de base 2, base 10. Que você não pode mexer em nada. Que mexer desmonta toda a arcada, todo o esqueleto do livro. E o Apocalipse está aí. Ele é um livro muito importante. Vocês viram que até na quantidade de palavrinha no grego, né? É 9.884. Tem 8 de novo aí, ó. 9884. No Apocalipse também nós temos muitas vezes a palavra adoração. É um livro de liturgia, de doxologia, né? Tem muito a ver adorar, aparece 24 vezes. Enquanto no Novo Testamento inteiro só tem 35. Só no Apocalipse tem 24, 14% do Novo Testamento referente à adoração está no Apocalipse. Então é isso aí, nós falamos nessa aula sobre os números no Apocalipse. Vamos ficar para a próxima aula com novos assuntos dentro da escatologia, tratando especificadamente das revelações do Apocalipse. Até mais, tchau, tchau.